entregar em hotel e em outros lugares, um pouquinho, alguns livros, e é muito, muito bom. Eu queria que você me acompanhasse no livro de Isaías, e eu quero, antes de começar a falar, dizer que quando a gente estava ouvindo essa música em espírito e em verdade, eu estava dizendo aí para o Sidney Júnior, olha como o Espírito vai dirigindo, né? Porque na verdade eu vou falar um pouco sobre isso. E falava de colocar nossa vida sobre o altar, e agora falamos sobre tudo por Ele, cantávamos, e de fato o Espírito vai direcionando. E eu quero só te dar aqui num parêntese dizendo, se segura, viu? Com a mensagem que eu vou falar hoje de manhã. Seja sensível ao que eu vou dizer. Esteja atento à voz de Deus, você que está aí na tua casa ou em algum lugar ali, também assistindo. Isaías capítulo 14. Abra sua Bíblia, nós vamos ler alguns textos bíblicos. Deixa aberto aí, mas você vai me acompanhar em outros. Isaías, o capítulo 14, você já conhece, já ouviu talvez várias vezes esse texto bíblico. Isaías capítulo 14, e nós vamos ler aqui os versos 14 em diante. Isaías 14, 14 em diante. Vocês estão preparados? Sim? Estão um pouco tímidos, hein? É pela máscara, talvez? Deve ser, né? Estão preparados? Tudo bem? Muito bom. Isaías 14, verso 14 em diante. Subirei mais alto, que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do céu você será levado e irá ao fundo do abismo. E no verso 16 diz: os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam: esse é o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos. Queridos, tem vários conceitos ou ensinos básicos na nossa igreja. E há temas que são centrais, temas que são medulares, temas que são importantíssimos na tua crença, em desenvolver a tua vida cristã, o entendimento de onde você vem, para onde você vai. Mas isso aqui nos remete ao início de todas as coisas. Alguns dizem que essa talvez seja a primeira das doutrinas ou crenças. Na verdade não é tão assim. Mas um dos principais assuntos do começo da Bíblia, do Gênesis, é aquilo que no louvor a gente estava aqui centralizado e também até foi colocado: a quem devemos adorar? A quem devemos adorar? E claro, a resposta rápida você diz: a Deus, a Deus. Claro, muito bem. Mas é isso mesmo? Você tem a resposta à ponta da língua, mas na ponta do seu coração? Sabem, alguns teólogos talvez concordam que esta é a mais antiga das doutrinas, mas como eu falei, na verdade é a criação, e esta é a mais antiga. Mas dentro desse contexto, eu quero lembrar que no capítulo 3 de Gênesis, quando você olha para o princípio das coisas, onde aparece esse assunto, onde aparece? Lá no Gênesis 3, e diz: a quem deve adorar? Essa pergunta aparece lá. E vocês lembram que a primeira tentação, lá a serpente fala com estas palavras: e assim Deus disse. E você lembra do resto da frase, né? Em Gênesis capítulo 3, verso 1. Então, quando a tentação é feita, e foi realizado o apelo pela serpente, por Satanás, o apelo foi o seguinte: porque Deus sabe que no dia que você vai comer, seus olhos vão abrir, e vocês serão como quê? Lembra? Como quem? Se você come, falou para ele, se você come, você vai ser como quem? Como Deus. Aí vem o primeiro apelo de toda a humanidade. E você olha para trás e tem a ver justamente com a resposta a essa pergunta que você e eu nos devemos fazer: a quem devemos adorar? Se você fizer isso, Eva, serás como Deus. Você será Deus. Em hebraico, na verdade, tem a ver assim: você não será como um Deus, você será como Ele, você será Deus. É pesado isso aqui é importantíssimo poder compreender
Que Satanás estava dizendo: você come do fruto e você será ele. Você será no lugar dele. O tema que eu quero trazer para vocês hoje de manhã é a religião favorita de Satanás. Ei, pastor, meio pesado, né? Sim, qual a religião favorita que Satanás tem? E vamos ler de novo Isaías 14, mas agora o verso 12. Capítulo 14, verso 12, diz: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Existem aqui sentimentos de arrogância, existem aqui algumas perguntas que são feitas, são levantadas aqui. Como que você caiu? Como que aconteceu isso? Como caiu essa estrela da manhã? Como caiu? E alguém que estava diariamente, irmãos, presta atenção, alguém que estava diariamente na presença de Deus, do Deus Criador, do Deus do Universo, estava lá como alguém de confiança, com uma posição importante no universo. E agora ele cai nessa pseudo-religião, nessa falsa religião, nessa maneira diferente de enxergar a adoração a Deus e os propósitos que ele tem para seus filhos, para suas criaturas. Então, a Bíblia explica por que caiu, por que essa falsa religião. E no verso 13 diz o quê? Isaías 14, 13, diz: você que dizia no seu coração, para aí. Dizia aonde? Aonde? Você dizia no seu coração. Então, aonde que surge esta pseudo-religião? Aonde surge esta religião? No coração. Está aqui. Começa ali. Estou falando nessa manhã que tudo isso tem a ver com um problema do coração. Onde está o veneno? Onde está o néctar deste assunto? Diz: eu subirei aos céus, acima das estrelas, quando começa o capítulo, de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Me assentarei aonde? No trono, que pertence a quem? A Ele. Então quando a gente canta tudo por Ele, a Ele, será mesmo? Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem está falando aqui? Lúcifer. Quem está dizendo? Originariamente, esse tipo de pseudo-religião que está falando o quê? Eu me assentarei, eu ficarei lá em cima, no Santo Monte, eu vou me assentar no lugar que na verdade me pertence. E esse é o mesmo engano então que traz para Eva. Diz: não, peraí, você como Deus, você tem que ser como Deus. A religião favorita de Satanás, sabem qual é? É o amor a você mesmo. E se você se ama bastante, e isso aqui não tem a ver com boa autoestima, senão qual a prioridade na sua vida, então agora começa a fazer sentido esta religião que é imposta ao longo dos séculos. Gente, nós estamos em um conflito cósmico. Às vezes a gente vai passando dia por dia e a gente não cai na real. Que você que tem que pensar, você tem que atuar, agir, orar, decidir. De fato, de que lado você está? Amados, cada um de nós temos sido membros dessa igreja e dessa religião, em algum ponto de nossa vida. Começa dentro de cada um. A Bíblia disse isto, disse aquilo, mas não é tão assim. Espera aí, gente, estamos vivendo no século 21. Espera aí, gente, é interessante a Bíblia, mas a Bíblia já passou. Ela tem que ser adaptada às necessidades do hoje. Você está, às vezes, quando você fala assim,
dessa maneira, você está flerteando com outra igreja. E fazendo parte também dela. Sabem que as declarações como esta, eu não sei o porquê. Por que está errado isso aí? Parece que o senso do que está errado e do que está certo não importa mais. Importante é ser feliz. Importante é o caminho que eu vou abordar e de uma maneira tranquila, pacífica. Gente, nós estamos vivendo em tempos muito críticos, onde o que eu acho é mais importante do que ele disse. No que eu creio, é mais importante que a própria palavra de Deus. Ou eu enxergo a palavra de uma perspectiva antropocêntrica e não cristocêntrica. Então estou centrado em mim e não em ele. Então quando eu canto tudo por ele, será que realmente é dessa maneira? E ele se deleita. Porque quanto mais eu me amo a mim mesmo e o que eu creio, mais alinhado estou com esse tipo de religião que é contrária ao que Deus estabeleceu como seu reino maravilhoso para seus filhos e suas criaturas. Amados, aquilo que nós lemos, aquilo que mais escutamos, aquilo que nós mais fazemos com frequência, aquilo que nós mais assistimos, demonstra de fato qual a religião que nós fazemos parte. E vocês, alguns podem dizer assim, peraí, mas você está falando de uma questão comportamental, você está falando de uma questão de aparência. Não estou falando disso, estou falando que surge de meu coração, estou falando eu, Carlos Campitelli, eu estou falando para mim isso aqui, gente. Então quando eu pergunto a quem devo adorar, eu consulto para mim mesmo, a partir do que eu enxergo a vida, e do que eu estou me alimentando, vai ser minha religião, vai ser a minha postura com esse Deus do universo. Amados, o resultado de tudo isso aqui é que esta religião, sabe qual a direção que nos leva? Para baixo, descer. Como diz aqui em Isaías 14, caiu, você desceu, caiu, estrela da manhã. Então qual é a tua direção? A partir das decisões que você toma, nós estamos indo rumo ao céu, e toda decisão que eu tomo me leva para cima, ou está me fazendo descer? Nós deveríamos apresentar a Deus, sabe como? Eu tenho que me apresentar diante da presença de Deus. E é uma retórica bonita isso aqui. Com que eu tenho que me apresentar diante dele? Com que? Com nada. Com nada. Sabem, em Daniel capítulo 2, me acompanhe aí, Daniel capítulo 2, vamos ler vários textos, abra sua Bíblia, nós vamos ouvir Deus falando ao nosso coração, onde procede as decisões de nossa alma. Daniel capítulo 2, o verso 37, veja só, Daniel capítulo 2, verso 37, diz o que aqui? E vocês conhecem perfeitamente essa história, a história de Daniel, da estátua, e eu vou trazer aqui alguma reflexão para você e para mim nessa manhã. Daniel 2, 37, e diz assim: Tu, ó rei, és rei de reis, o Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Está dizendo Daniel para quem? Para o homem mais poderoso da face da terra, naquela época. Estamos falando de Nabuco, chama assim, Nabuco? Nabuquito, Nabucodonosor, é difícil falar aquela palavra, longa, né? Estamos falando de Nabuco, vamos resumir, mais fácil falar de Nabuco. Então, de quem está falando? De Nabuco. Quem está dizendo? Daniel. Que está dizendo, você foi colocado aí por quem? Por Deus, tu rei. A visão da estátua, na verdade, quando é revelada a interpretação por Daniel para o rei Nabuco, o que está acontecendo aqui? É Deus fazendo um apelo, está dizendo assim: Nabucodonosor, escuta a minha voz, há uma estátua aí, você representa lá a cabeça de ouro,
mas teu reino vai passar. Isso que está dizendo, verdade? É Deus dizendo assim: ei, não caia nessa religião do eu, do que eu acho, do que eu creio, do meu poder, da minha glória, de me manter. Está dizendo claramente Deus, através desse sonho: abandone essa religião do eu, que é a religião favorita de Satanás. E para um homem tão poderoso, cheio de si, orgulhoso, Deus revela que Ele está ao controle, meus irmãos. Ele está ao controle. E que Nabucodonosor, na verdade, representa, sim, a cabeça de ouro, um grande poderio. E Deus está falando para ele. Como sabemos que Deus está apelando para Nabucco? Nessa hora, através do sonho. Em Daniel capítulo 3, verso 1, diz o quê? Daniel capítulo 3, olha comigo aí, na Bíblia. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, de 27 metros de altura e 2 metros, e colocou na planície, e você conhece a história. O rei Nabucodonosor fez o quê? Uma estátua de ouro. Deus antecipou para Nabucodonosor o quê? Teu reino é você a cabeça. Mas por que agora então ele faz uma estátua de ouro completa? Com a imagem dele, mas completa. Ele não tinha visto que a estátua era de ouro, de prata, de bronze, de pés de ferro e de barro. Isso é o que ele tinha visto. Por que a estátua toda de ouro então agora? Por quê? O que ele estava fazendo? Fiquem ligados, irmão. Por que está fazendo isso? Ele se está preservando a si mesmo. Ele está preservando o seu projeto, a sua glória, o seu eu, o seu domínio, a sua maneira de ver. Tanto assim que em capítulo 2, Nabucodonosor fala assim para Daniel: oh, teu Deus é um Deus poderoso, um Deus sábio, que interpreta os sonhos. Mas o apelo aparentemente não foi suficiente quando aborda o tema do coração, o que procede do coração e da alma, que foi muito mais forte. E teve conquista, Satanás, sobre essa mente. Ele não queria ser substituído pela prata, não seria substituído pelo bronze, nem pelo ferro. Ele disse: eu vou permanecer para sempre, eu vou ficar aqui para sempre. E Nabucodonosor se resiste a sair da igreja de Satanás. Sabe, não me venham falar mal de Nabuco, hein? Porque primeiramente a gente já olha assim e diz: ah, mas Nabuco, puxa vida, que coisa, né? Quando você quer que suas ideias sejam votadas, quando você quer que suas ideias não só sejam respeitadas, mas impostas, quando você usa o poder como benefício próprio, quando o relacionamento com seu cônjuge é um relacionamento de domínio, de manipulação, é um terrível perigo de você ficar na igreja do inimigo. Sabem, somos membros das duas igrejas, né? E às vezes me preocupo porque eu transito por uma e por outra. Falamos de Nabucodonosor, mas nós mesmos erguemos nossos próprios ídolos de nós mesmos. Quando nossas ideias, nossos argumentos, nossos pensamentos têm que ser louvados pelos outros, têm que seguir a nossa orientação. Às vezes queremos mudar os acontecimentos, né, da Bíblia e o futuro, para eu não ser substituído. Sabem, o primeiro passo para ser salvo, sabem qual é o primeiro passo para ser salvo disto? Morte. Morte. Ah, mas você não colocou um título desse final de semana de sobrevivente? E agora está falando sobre a morte? Sim, abra em Gálatas, capítulo 2, e verso 20. Você quer ser salvo, você tem que morrer, para viver em abundância. Gálatas capítulo 2, e isto aqui é maravilhoso, meus irmãos, quando a gente tem uma compreensão sobre isso, quando o Espírito Santo trabalha de maneira clara na nossa vida. Em Gálatas capítulo 2, veja só, Gálatas capítulo 2, você conhece, 2:20, né? Diz o quê? Gálatas capítulo 2, o verso 20.
Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses. Diz o quê? Já estou, o quê? Crucificado. Quem? Eu. Já estou crucificado com Cristo. E vivo. E vivo. Quem? Não mais eu, mas Cristo vive em quem? Em mim. Para Cristo viver em mim, quem tem que morrer, gente? Quem tem que morrer, meus irmãos? Eu. Fale com convicção. Ah, mas peraí. Sim, você tem que morrer. E sabe qual a situação muitas vezes? Porque a gente não vai mais para frente. Porque a gente não, talvez, cumpre a missão com mais vontade, com mais força. Porque as nossas famílias às vezes fracassam e falham. Porque há muita gente viva. Temos muitos vivos. Mas eu tenho que morrer mais. E eu morrer diário. Desculpa, irmão, se eu estou sendo um pouco forte. Mas, irmãos, isso aqui é importantíssimo. Eu tenho que morrer para meu eu. O problema é que eu estou dominando o tempo todo. E não ele. Que com seu amor, sua bondade, a sua misericórdia, vive de fato em mim. O primeiro passo para a salvação, meus queridos, é o reconhecimento que você e eu não somos confiáveis na sua própria vida. E até que esse eu não morra, eu não vou poder viver plenamente, meus irmãos. Temos que nos negar a nós mesmos, temos que resignar ao nosso eu, temos que destruir nossos achismos, feitos por submissão à graça divina. O problema é o seguinte, meus queridos irmãos, por que a religião de Satanás avança com tanta força? Porque o mais importante é o que eu acho e não o que ele diz. O mais importante é o que eu acredito e não o que ele me fala, o que ele me aconselha, o que ele me direciona. O problema maior é que eu estou muito vivito. Vivo demais. Eu preciso morrer para esse eu e deixar que ele se instale, porque, meus queridos, não há espaço para dois reis no trono do meu coração. Ou é ele ou sou eu. E você escolhe. Se você está sob o seu domínio da religião, da selfie, do eu, do achismo, você vai sofrer muito. Mas Cristo oferece viver em você. E quando eu digo é tudo por Ele, eu estou dizendo mais de você e menos de mim. Mais da tua força e menos da minha debilidade. Mais da tua vontade e menos do meu achismo. A religião continua viva aqui no livro de Daniel. E lá no verso 6 e 7, talvez não vamos buscar, mas diz que se reúnem todos os conselheiros aí e concordam em promulgar um edito, né, real, na proibição. E o que acontece com Daniel? Na religião de Satanás reina a seguinte posição: se você não está de acordo comigo, você já sabe. Tchau. Mas não é no reino de Deus. Daniel, quando soube desse edito, o que ele fez? Abriu as janelas e orava 3 vezes por dia, pelo menos, né? A janela aberta. E dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Sabem, isso aqui é central, meus irmãos. Isso aqui é central o que estou falando na vida de um cristão. Isso aqui é chave. Essa reflexão que nós estamos fazendo. Veja em Colossenses, o capítulo 3. Me acompanhe, por favor. Veja isso aqui. Colossenses, capítulo 3. Abra sua Bíblia. É bom que você leia, assim, com teus olhos aqui na palavra. Colossenses 3, 3. Veja só. Colossenses 3, 3.
porque já estáis mortos. Outra versão diz: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida em quem? Em quem? Em Cristo, ou com Cristo, em Deus. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Quando eu experimento isso, eu experimento que eu tenho que morrer diariamente, e aí me escondo atrás dele. É Ele que aparece, é a sua graça que me cobre, é a sua justiça que faz possível que eu possa vencer nessa vida. É agora que o propósito de Deus se instala aonde? No meu coração, de onde procedem os desejos da minha alma. Ou é Ele ou sou eu. Para você sobreviver, ou seja, ter uma vida sobre aquilo que está acontecendo, você precisa morrer antes. E não uma vez que você morre no tanque batismal, aquele dia de teu batismo, é diário, é todo dia. Senhor, hoje morro para o eu, e Cristo vive em mim. Romanos, no capítulo 8, verso 36, tem algo que eu preciso aprender. Porque sabem que, irmãos, precisamos urgentemente de um reavivamento. Um reavivamento sincero, meus queridos. Aonde eu não vivo de uma igreja que consome aquilo que gosta, e se eu não gosto, não presta. Se o orador tal fala aquela coisa, não, essa aqui não. E eu classifico. Sou eu então que estou consumindo religião. E cada vez mais nos últimos dias acontecerá isso, meus queridos. Gente que é mais consumidor e espectador que participante da morte em Cristo, do nosso eu, da resignação para uma vida nele para sempre. Colossenses 3:3 falou: estáis mortos e a sua vida está escondida em Cristo. E em Romanos 8, no verso 36, diz o quê? Isso aqui é importante, irmãos. Romanos 8, verso 36. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte. Quando? Fale, meus irmãos. Quando que a gente enfrenta a morte? Todos estão tímidos, hein? Enfrentamos a morte quando? Todos os dias. Todos os dias. E que mais diz? Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Quando você decide por Jesus e diz que você aceita Ele, sabe o que você faz? Você se coloca no altar. Lembra da música que cantaram os meninos? Talvez agora tenha outra compreensão. Diz: Senhor, eu quero estar no seu altar, na sua presença. Para quê? Para ser morto. Para meu eu morrer. Gente, se a gente entendesse mais isso aqui para a minha vida diária com Jesus, quão diferentes seriam as coisas. Muitas das coisas vão se complicando porque Jesus quer acabar com o meu eu, quer matar a minha pessoa no seu altar, e eu não estou permitindo. Sabem, você e eu não estamos habilitados, por isso precisamos morrer para Cristo, para que Ele lute as batalhas por nós.
E se Ele de fato tomar domínio do meu ser e controle sobre minhas vontades, você vai ter vitórias para sempre em Cristo Jesus. Não é tão complicado, é bastante simples, mas que difícil de alguma maneira é tomar essa escolha, né? Em Romanos 8:37 diz: mas em todas, não em algumas, em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você quer a vitória sobre o pecado? Você quer a vitória sobre aquela situação que você não consegue vencer? Então se coloque no altar. Vá ao altar do Senhor e diga: Senhor, menos de mim, por favor. Tira meu eu. Interessante que em Isaías, o capítulo 31, o verso 7 diz assim, veja só que interessante isso aqui. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fabricaram as vossas mãos para pecardes. Isso era no tempo lá do povo de Israel, que fabricavam ídolos. E Deus disse: não fabrique ídolos. Você está vendo? Idolatria vem depois do culto a você mesmo. E quantas vezes eu armei um ídolo aí na frente da minha casa? Eu adorei esse ídolo que eu mesmo armei. Eu fiz com minhas mãos esses ídolos. E eu estou lá, eu coloco lá, em vez de ir para o altar, eu coloco o ídolo lá. E me ajoelho diante do ídolo, porque diz aqui no texto que se ajoelhavam para adorar esse ídolo que foi feito pelas próprias mãos. E se é uma interpretação mais incisiva dentro desse texto que estou falando aqui, são imagens de você mesmo. É um Nabucodonosor que levanta uma estátua e quem está lá é ele, e diz para todo mundo adorar, e ele mesmo, adorando a si mesmo. Sabem, ao longo de todo o tempo, desde o Gênesis até os dias de hoje, Satanás teve muito sucesso em que os seus filhos, os filhos de Deus, se adorem e levantem altares para si mesmos. Mas Deus, mais uma vez, essa manhã chama eu e chama você a dizer: gente, para do jeito que você está indo para onde? Para uma morte, mas a morte eterna. E Cristo quer dar vida em abundância para você. Então acorda para os tempos que estamos vivendo, gente, acorda. É algo real, é um conflito cósmico. Você precisa abrir seus olhos e seu coração para que Cristo viva em você diariamente. Vai ao altar para que você morra e Cristo viva em ti. E Ele apareça, e Ele te dê vitórias, Ele te dê triunfos, Ele te dê a vitória sobre situações complexas que você esteja vivendo. Cristo viva em mim. Cristo viva em você. Está duro, está difícil, está complicado. Então aceite que não é você, é Ele. Seja submisso à sua vontade. Mas entenda, gente, eu não posso entender a vontade dEle se eu não passo tempo com Ele, se eu não escuto a sua voz, se no domínio dessa religião favorita de Satanás eu fico submisso ao que eu quero e nunca tenho tempo. O amoroso Jesus diz: venha, vamos passar tempo juntos, deixa que eu conduza a tua vida, não seja cabeça dura. Qual é a verdadeira religião então? Aqui em Romanos 8, e termino com isso, irmãos. Romanos 8, abra sua Bíblia aí. São várias palavras, depois você pode ler à tarde com mais calma e rever e pensar nisto que Deus está trazendo para ti nessa manhã. Romanos 8, versos 1 em diante. Presta atenção, meus irmãos. Porque agora, quando? Agora. Esse sábado, agora, aqui na casa de Deus. Agora,
nenhuma. Nem eu gosto desses absolutos. As pessoas não gostam dos absolutos, né? Não. Mas a Bíblia está repleta das absolutos. Tudo por Ele. O que significa? É tudo de nada. Deus é assim. Nenhuma, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, irmãos. Aquele que está em Cristo não existe condenação. Satanás vai vir em cima de você, vai acusar você, vai querer provocar que você se sente lá no altar, que você tome domínio, mas não existe condenação, não existe acusação daqueles que estão em Cristo, que amam o Senhor profundamente, que deixam que Ele conduza a sua vida. Não existe condenação. Aqueles que não andam segundo a carne, sobre o eu, e sim sobre o Espírito, que adoram em espírito e em verdade, aquilo que estava sendo cantado aqui. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que diz, me livrou da lei do pecado e da morte. É a lei de Cristo. Porque era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou a quem? Presta atenção, enviou a seu Filho em semelhança de carne de pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. E agora presta atenção, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas sim no Espírito. No Espírito. Será que chegou mesmo a hora de viver dessa maneira, meus queridos? Este é um profundo apelo que Deus faz para mim nessa manhã. Paremos de ter uma religião rasa, meus queridos. Paremos de buscar nossos próprios desejos e gostos a piacere, o que eu gosto. Se eu não gostar, passo para outra coisa. Sabe, na religião do culto a nós mesmos é hoje a maior e talvez mais próspera religião do mundo. Eu não quero permanecer aí. Por isso temos que pedir diariamente para morrer ao eu e para que Cristo viva em mim. Você quer fazer essa escolha hoje de manhã? Morrer para o eu? Deixar que Cristo conduza a sua vida? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo poder do Espírito. Senhor, são palavras às vezes confrontativas, que mexem com a gente, mas é uma grande realidade. Somos tentados. A gente às vezes não para pensar e perceber esses ataques, essa maneira de pensar ou das escolhas que fazemos. E é por isso que nessa manhã queremos te dizer: Senhor, nos submetemos à Tua vontade. Queremos que Cristo esteja à frente na luta para sermos mais que vencedores. Senhor, não sei quais são as lutas de meus amados irmãos. Sei das minhas, Pai. E venho diante do altar nesse momento para morrer para esse eu e para que Cristo viva em mim. Senhor, faça isso em nós. Que acordemos para uma realidade dos últimos dias da história desse mundo e possamos colocar nossa vida em harmonia com Tua palavra, com Tua vontade, e assim proclamar essa mensagem da cruz, do Evangelho eterno. Muito em breve, nessa preparação, nós possamos ir para casa e eternamente morar com Cristo.
Senhor, aceita a nossa entrega, aceita o nosso louvor, que é imperfeito. Nós queremos, Senhor, viver em Ti, de hoje em diante e para sempre, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e ouse dizer assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Fale para a pessoa que está aí do seu lado: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus te abençoe e vitórias em Cristo Jesus para cada um de nós.